Olá, pessoal. Bom, o programa está excelente, com conteúdo interessantíssimo, mas eu não podia fechar o nosso conteúdo, o nosso bate-papo aqui, sem antes ter o nosso amigo aqui, o Johnson Shen, um especialista em startup. Ele hoje é COO da YouShark e também Head de Startups. Tudo bem, Johnson? Tudo ótimo, Eurico. Obrigado pelo convite para a gente poder falar de um tema que hoje está até um pouco de modinha, mas é legal a gente desmistificar algumas coisas, colocar um pouco na realidade, mas é sempre bom falar desse tema. Perfeito. Olha só, o Johnson é um grande especialista em startup. Primeiro, com o tempo que eu conheço do Johnson, ele atua no desenvolvimento, né, no crescimento, até mesmo na jornada da startup. Johnson, eu vou começar já com a pergunta de 1 milhão. Como é que se torna uma empresa se torna uma startup? Alguém se torna uma startup a partir de um sonho. Como é que começa tudo isso? Oi, Eurico. Eu costumo explicar que startup, no fundo, é um CNPJ como qualquer outro. Tá? Uhum, Inclusive, muitas vezes você nasce como uma MEI e tá tudo bem. Né? perfeito. O que muda é o modelo de negócio. Uhum, Tá? Por quê? Porque ele precisa. Hoje a gente pode ter, por exemplo, uma padaria, que é um CNPJ, um negócio, só que, por exemplo, o Joaquim, ele tem ele começou a servir refeições na padaria dele, né? Para uhum, começar a pegar o pessoal do horário do almoço. Aí no dia seguinte surge um call center do lado, no prédio do lado. Todo aquele pessoal desce 100 pessoas e querem comer na padaria. Ele consegue atender? difícil. Não consegue. Então, ele vai precisar fazer o quê? Primeiro, talvez alugar o imóvel do lado, fazer uma reforma, colocar mais mesas, aumentar a cozinha, mexer no cardápio para poder atender esse fluxo. Né? A startup não. A startup ela tem um conceito muito forte que a gente chama de escalabilidade, que no dia seguinte Hum, ela consegue atender de 10 ou 100 mil usuários. Né? Porque através da tecnologia você consegue fazer escalabilidade e hoje com servidores cloud, né, que é na uhum, nuvem, né, você não tem mais aqueles servidores numa sala todas, uhum, né, que você tem que ficar lá atualizando Windows perfeito. ou Unix e tudo mais. Não, hoje você consegue com um puxar de um botão aumentar mais processador, mais memória. Então eu consigo hoje desenvolver soluções que atendam muita gente em pouco tempo. Por exemplo, o Uber mesmo, antes mesmo de ele começar a fazer internacionalização, e acho que eram 40 pessoas nessa, entendeu? Então Interessante. você não precisa. Isso daí, inclusive, é a beleza. Quanto Uhum, menos você conseguir. é, com menos você fizer mais, você atrai até mais investidores, que é uma coisa que a gente pode falar depois. uhum, Mas no fundo é isso, é um CNPJ como qualquer outro. O que você precisa ser é disruptivo, uhum. né? E a gente tem alguns tipos de inovação. A gente tem a inovação disruptiva, incremental, né? E radical. Então, eu posso fazer só pequenas mudanças em coisas que já existem. E o que é cada uma dessas coisas? Ó, vou dizer, por exemplo, incremental. Tem uma coisa que já funciona, né? Uhum, Todo mundo já está acostumado a usar, mas eu enxerguei alguma determinada dor, de uma necessidade de um determinado público que ninguém está olhando. uhum, Então eu começo a atender esse público, né? Então, por exemplo, imagina que agora a gente já tem uma inovação que é o iFood, não, o Uber, por exemplo. uhum, Aí uma pessoa fala assim, olha, na periferia às vezes o Uber não chega, ou ele não uhum. consegue transitar com facilidade lá. Né? Isso serve até para os deliveries, Sim, né? sim. Que é um pouco Mais complicado. ainda, Né? comunidades, essa coisa. Exatamente. E aí você tem o quê? Por exemplo, a Ubra, que é o Uber da Brasilândia. É a última milha, né? Entendeu? Então ele leva, cria aquele conceito em cima de Perfeito. algo que já existe. Ele não foi disruptivo, assim, não foi um Uhum. negócio radical, mas ele criou e entendeu um É o nicho. incremental esse. Exatamente, né? Então, o radical é uma mudança que às vezes você cria você já tem várias soluções e de repente você cria alguma outra que sai um pouquinho da linha que a sua empresa Uhum, já possui, né? Às vezes a gente fala até de um termo de spin-off, né? Que eu crio quase uhum. uma segunda empresinha Perfeito. dividindo, Uma né? vertente ali, né? Exatamente, né? Puxadinho. É, o caso melhor é a própria Magazine Luiza, eram lojas É verdade. tradicionais, né? Criou ali um meio de Aí eles transporte. criaram o Maga Labs, se Uhum. me lembro bem, e lá eles
tinham autonomia para desenvolver sem se preocupar com meta ou qualquer coisa assim. E eles desenvolveram, Que legal. incubaram e transformaram, criaram todo esse conceito da Magalu que acabou virando o carro-chefe da empresa, né? Interessante. Então, você já tinha, né, o conceito todo, mas você acaba puxando por uma outra vertente, né? Então, ela radicaliza um pouco isso. E a disruptiva é você criar alguma coisa que ninguém nunca viu. Outro dia eu estava vendo uma coisa sensacional, que era um exoesqueleto, né, que é uma roupa que você põe para pessoas que tiveram AVC, que têm esclerose múltipla. Por uma hora, ela vestindo essa roupa, por uma hora ela anda como uma pessoa normal. Que legal. Entendeu? Então, Poxa. por exemplo, né, uma colher que para pessoas que tem algum tipo de Parkinson, por exemplo, né? E ela consegue amortecer toda essa vibração. Nossa, e a que pessoa legal. pode se alimentar normalmente. Isso já começa a ser disruptivo, porque ninguém nunca pensou. É uma coisa completamente maluca, né? Então, a gente fala, por exemplo, de uma disrupção. O próprio Uber mesmo, quando ele entrou no mercado de táxi, e quem imaginaria que você entraria num carro de um estranho para te levar num lugar? Airbnb, quem imaginaria que você poderia alugar um quarto da sua casa para outra pessoa? Então, essas coisas são disruptivas, ela quebra muito do conceito. Às vezes, isso é um problema. Às vezes você é tão disruptivo, tipo o nosso amigo lá, Gurgel, na época dele, que é claro que tem outras, vamos dizer assim, outras coisas nos bastidores, mas ele era muito disruptivo para a época dele. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então, às vezes, a sociedade não está preparada ainda para essa disrupção. A gente fala muito de metaverso agora, não é bonito falar de metaverso? Sim. A gente teve lá a Second Life alguns anos atrás. E por que não funcionou? Exatamente. Entendeu? Porque eles não tinham conseguido criar, né, o conceito de comunidade, né? A tecnologia ainda não estava muito boa e preparada para isso, mas ela surgiu há bem mais tempo, né? Então, esses são, assim, pontuando um pouquinho mais o conceito de inovação. Entendi. Gente, deixa eu pedir para vocês. Oi, Rosana. Gente, só dá um tempinho, porque senão atrapalha aqui. Tá. Bom, voltando com o assunto ainda de disruptivo, eu acho muito interessante, porque sempre a gente ouve falar de startup assim. Startup é um barquinho e uma empresa é um grande transatlântico. Startup, você tem algumas modificações, ela tem algum problema, ela vai lá, volta para o ponto de partida, ela é disruptível, né? Então ela acaba fazendo uma pivotagem e volta de novo para o mercado. Uma empresa demora muito tempo para isso. Isso é folclore ou é verdade? Assim, porque às vezes você fala assim, tem startup que hoje ela já é uma mega empresa, né? Ela começa pequena, mas ela, em poucos passos ela está se tornando uma mega empresa. Isso é um folclore ou de fato uma startup ela tem essa facilidade de ela ir pivotando até que de fato ela se torne grande? Eu diria usaria até uma outra analogia que a empresa, né, principalmente as grandes e já bem estabelecidas, elas são como se fosse um elefante numa loja de cristais. Boa. Qualquer movimentinho que eu fizer para um lado ou para o outro, eu tenho que olhar para todos os lados para ver se isso não vai haver algum impacto. Perfeito. Entendeu? Então, eu não posso fazer como uma startup que a gente até incentiva, que é errar rápido, né? Corrigir rápido e voltar para a linha de batalha. Então, a startup incentiva muito isso e quebra um pouco do conceito do passado, que a gente tinha muito de, sabe, você não pode errar, sabe? Você tomava e era muito imperativo, né? Não pode errar. É difícil não errar, né? Exatamente. Né? Então, hoje, a startup, ela tem que errar rápido, por quê? Porque a gente fala muito que 4 meses de uma... 4 meses de uma empresa é 1 mês de uma startup. A startup, a vida dela, ela assim, ou ela vai dar muito certo ou ela vai morrer cedo, porque a gente tem a questão do vale da morte, que a gente fala, né? Então, chega aí, tipo, 2 anos, mais ou menos, e até às vezes antes, a startup, ela é desafiada para saber se o MVP, né, o modelo de negócio dela, a dor que ela se propôs a resolver, tem gente que está disposta a pagar por isso? Porque, né, às vezes a gente tem startups que tem uma base gigante de usuários, legal,
Aí ela fala assim, e agora, né? Como que eu consigo começar a tirar Perfeito. dinheiro desse cliente? Esse é um desafio grande. Muitas delas já têm esse valor porque ela tem uma base grande de usuários, mas ela, às vezes, ela não sabe monetizar. A gente até brinca um pouco do próprio... Lembra de um joguinho que foi febre, que é o Pokémon Go? Opa. Né? Todo mundo jogava, Uhum. entendeu? Mas a empresa, ela não conseguia gerar Sim, grana. exato. Entendeu? Ela Todo não mundo conseguia usava. faturar, né? Então, todo mundo usava, todo mundo jogava, mas ela mesma De não conseguia receita. se capitalizar. Então, às vezes, você precisa entender também em que momento você vai virar essa chavinha. Boa. Se você se decide, né, aumentar a base de usuários. Uhum. Né? Então, a startup ela tem que se testar nisso. Às vezes, ela até já ficou grande, tem muita gente usando, mas ela, às vezes, ela pivota, ela fala assim, pivotar, né, que é mudar completamente seu negócio, fazer um Uhum. 360, porque ela fala assim, não consigo tirar dinheiro dessa massa. Perfeito. Aí eu vou ter que repensar o Repensar meu o- modelo de negócio. Exatamente. Tá? Então, A dor existe, né? Mas muitas vezes aquela forma que está sendo feita não está adequada. É isso, mais ou menos? exato. E até só complementando, né, que o Alex, numa das entrevistas, ele falou de você buscar mentores, pessoas experientes, porque essas pessoas, elas talvez elas não até conheçam tanto desse mundo de startups, Uhum. mas ela conhece muito bem, às vezes, do negócio e da dor que você quer atacar. Perfeito. Então ela vai falar assim, ó, várias empresas já fizeram por esse caminho. Isso aqui as pessoas não vão enxergar sentido em pagar por isso. Então um mentor experiente vai te ajudar também a ter alguns insights. Nossa, isso é show. Inclusive, assim, hoje nós estamos ouvindo muito, né, Johnson? Você que. O Johnson, gente, olha só, pelo que eu conheço do Johnson, eu tenho telas e telas de 80, 90, até muitas vezes menos, né? De startups recebendo mentoria do Johnson, né? O volume até é estrondoso. Mas assim, o que nós percebemos? Que de fato é só um insight, às vezes, só um detalhe, só uma informação que a pessoa ela consegue dar um passo e começar a vencer. É mais ou menos isso. A mentoria consegue tirar muitas vezes a pessoa do seu ponto de inércia e dar o primeiro passo, o mentor para a startup. Ou não, precisa ter um pouco mais de gancho para isso. Ó, eu gosto mais do tipo de mentoria provocativa, Uhum. tá? Não aquele mentor, assim... Faz isso, né? Não, aquele que só fica incentivando. Vai lá, está indo certo. Uhum. Não. O mentor, ele precisa fazer você pensar. Uhum. Ele tem que conseguir fazer perguntas poderosas para você falar assim, nossa, não tinha pensado nisso. Perfeito. Entende? Então, um mentor eficiente não é aquele que vai falar mais do mesmo, Uhum. te dar exemplos que você já viu em vários vídeos da internet ou leu em algum livro. Não. Ele tem que ter capacidade, por isso que a experiência é importante, tem que ter capacidade de fazer você refletir e falar assim, será que eu estou indo no caminho certo? Uhum. Tá? E ele não é o dono da verdade. A ideia é ele fazer você refletir sobre o assunto. Uhum. E até falo muito que... Porque a ideia, muitas vezes, da startup para começar, eu sempre falo que você tem que ser um bom observador. Porque você olhando o mundo à sua volta, você vai olhar e falar assim, nossa... Quantas vezes você já viu uma startup que disse que você olhou e falou assim, caramba, por que eu não pensei nisso? Né? E ela está valendo verdade, milhões. É verdade. E coisa simples às vezes, né? Exato. E a gente... Por isso que você tem que ser um bom observador. Você olhar e falar assim, cara, tem um pessoal aqui que tem dificuldade, por exemplo, de estacionar na cidade. E aí, nessa região especificamente, pô, será que eu não posso pegar o papelzinho do Sem Parar, do Zona Azul? É um negócio complicado, tem que ir na banquinha, depois tem que ficar trocando. Pô, por que não fazer um aplicativo? E começa. Então, às vezes, de uma dor sua, você começa a olhar, mas aí você tem que começar a fazer o quê? Perguntas, pesquisa de mercado, para saber se as pessoas também têm essa dor. Porque às vezes é só você que gosta de comer alho, e aí você vai fazer, chamar os seus amigos e vai falar assim, ó, fiz aqui todos os pratos à base de alho. Verdade, interessantíssimo isso. Johnson, vou entrar num assunto agora que eu acho que é um pouco mais delicado, que tem muito a ver com a parte de investidores, que é o equity, né? Todo investidor, ou quem vem como mentoria, ou vem como ajuda, né, nesse momento que a startup está chegando, sempre está olhando a questão ou de apoio de desenvolver a startup, ou ele vem com equity. O que significa equity, quem vai atuar com startup? Em que momento que uma pessoa entra um investidor anjo, um investidor, de fato, que vai
poder caminhar com essa startup. Explica um pouquinho mais desse cenário, porque eu ainda percebo muita dúvida ainda com relação não só com as startups, mas também com o próprio investidor. Ele não sabe que momento que ele vai entrar, se ele vai entrar como sócio, se ele vai entrar como equity, que basicamente são momentos diferentes, ou se ele simplesmente ele vai olhar a startup e vai esperar um tempo e falar assim, eu vou colocar um dinheiro, se não der certo eu tiro e acabou. Como é que ele consegue saber o momento certo de entrar numa startup? Tá. Eu diria primeiro, eu daria um passo para trás antes, que é o seguinte. A startup, para ela crescer de maneira rápida, né, ela acaba queimando um pouco de dinheiro. O que a gente fala queimar dinheiro ela faz testes aplicando tecnologias que ela não sabe se aquilo vai dar certo. Entendeu? Então, é quase que um fundo perdido, né? Quando ela pega dinheiro de investidor. Então, ela precisa de mais capital às vezes, porque determinadas tecnologias são mais caras, mão de obra especializada é um pouco mais cara. Então, ela não consegue só no amor chamar todo mundo para abraçar a causa dela. E aí é a hora que ela começa a querer buscar um investidor. E os primeiros, a gente fala muito que são os family friends, né? Fala fools, que são os tolos, mas eu acho que são aqueles que são sonhadores junto, que são a família. Então, eles acabam te ajudando com algum dinheiro numa fase inicial. Ou você faz, que a gente chama de um termo bootstrap, que é você rodar sozinho. No começo, tá? Fez alguma economia ou tenta enxugar os custos e rodar no máximo possível para validar a ideia. Depois que você tem alguma coisa um pouquinho mais formada, já conseguiu entender que tem público que está querendo, tem usuários, pessoas reais usando e não só amigos, aí você pode começar a procurar um investidor, que esse é o investidor anjo, que procura nas primeiras fases, tá? Então ele vai colocar lá de 100 a 300 mil, agora está subindo até um pouco mais o ticket, até 500 mil. Ele, nessas fases iniciais, ele te ajuda a dar aquele fôlego, né, para você poder continuar acreditando nisso, mas aí não vai pôr dinheiro para pagar salário seu, dos sócios. Claro. Tá? Desculpa, se você quer começar a empreender, né? Empreender já é difícil, empreender com startups é maluquice quase. Então, você vai passar por um período e o investidor não vai pôr dinheiro para pagar seu salário, e sim para investir em maquinário, em equipe e tudo mais. E aí você vai ter que provar para ele que você vai saber usar esse dinheiro. Então não é só pedir dinheiro, mas sim explicar muito bem sobre como em que você vai investir aquele dinheiro. Perfeito. Tá? Beleza? Até aí tudo bem. E aí eu vou subindo de fase, porque conforme o meu faturamento vai crescendo, meu negócio vai ganhando outras proporções, eu já procuro outro nível de investidor. Só que aí o cuidado que dependendo do erro que eu cometo na fase inicial, eu mato todas as outras. Perfeito. Por quê? Que é o conceito do equity. O equity é um percentual do seu negócio que você vai ceder em troca de um valor. Investimento. Tá? Do investimento. Se você não souber calcular bem isso, e a gente usa até um termo que é cap table, que é como estão estruturados os percentuais de cada sócio, de cada investidor, né? As proporções. Tá? E se você, por exemplo, numa fase inicial, sei lá, eu dou 40% para o investidor anjo, quando chegar na próxima rodada, o outro investidor vai falar assim, tá, legal, eu vou te colocar aqui, sei lá, agora estou uma rodada de 1 milhão. Eu vou colocar aqui, se eu pegar 30% do negócio, né, você já se torna minoritário. Exatamente. E aí pensa no seguinte, vai chegar uma hora que os fundadores vão estar tão diluídos, estão com um equity tão pequeno, que eles começam a falar assim, pô, acabei virando empregado do meu próprio negócio. Entende? E ele não consegue mais fôlego para a próxima rodada. Então, eu sempre recomendo, olha, tenta no máximo ceder até 20% de equity. 15 a 20, sabe? Por quê? Porque aí você deixa margem para as próximas negociações. E aí o próximo investidor vai fazer o quê? Provavelmente vai tirar aquele investidor anjo. Aí tem aquele famoso que a gente chama de exit, que é a saída do negócio, embolsei o dinheiro, tá? Porque a fase do investidor anjo ela é muito arriscada. Claro, pela ideia praticamente. Né? Exato. E aí, esse negócio de, não deu certo, vou tirar o meu dinheiro, desculpa, não tem. Já foi. Entendeu? A vantagem é que hoje existem leis que protegem um investidor anjo para que, em caso de falência,
do negócio, Exato. ele não seja afetado. Uhum. Isso é muito E importante. ele entra no contrato social da empresa? Não. Não, né? Não é recomendado Tá, você entrar como sócio. E sim, que a gente fala de mútuo conversível. tá. Então eu tenho um percentual que, quando chegar um determinado momento, existem prazos também que você define, tipo 3 anos, 5 anos, que eu possa converter isso em um percentual real na empresa. Aí eu sim eu entro no quadro societário, Uhum. tá? Mas antes disso, nem é recomendado. Entendi. Porque é uma aposta e, né, Claro. não faz sentido. Então, muitos investidores eles, são protegidos por causa disso. Nossa, que interessante. E nessa jornada também nós temos as aceleradoras, né? Que elas entram no momento, dependendo do momento da startup. A aceleradora hoje ela faz um pouco desse processo também resguardado com algumas ações que possibilitam a startup dar alguns passos melhores. O que seria a aceleradora e como que ela atende a startup em sua jornada? Eu diria que tem vários tipos de modelos de aceleração, Uhum. tá? Eu tenho algumas acelerações que são fomentadas por órgãos governamentais, Uhum. tá? E aí elas não pegam equity, porque tem apoio. Tem outras que elas pegam percentual de equity para ajudar a fazer a aceleração, Uhum. mas também não põem dinheiro, Uhum. tá? Mas E o aí- aporte de ações, de mentorias. que a gente às vezes até chama de venture builder, Sim. né? Por quê? Porque é um cara que ajuda a construir, então às vezes ele tem mão de obra de tecnologia, de Uhum. marketing, que ele acaba aportando para você não ter esse custo. Então Perfeito. isso tem um valor. É uma forma. E tem outras aceleradoras que, além de elas ajudam no programa de aceleração, que é ajudar a maturar e provocar o seu negócio e ajudar até na parte comercial, e também aportam dinheiro. Uhum. Tá? Então, existem vários modelos. Mas todas elas são importantes no ecossistema porque elas ajudam você a pegar na mão, literalmente, Uhum. e tentar levar para o outro lado. Normalmente elas duram de 6 a 1 ano. Ah, Tá? tá. Só que aí você não corta o cordão umbilical, você continua ligado a eles, né? Uhum. Vai receber mentoria, eles vão te ajudar porque muitos deles vão ter equity do seu negócio. Então Sim. ele vai participar junto. Perfeito. Até nas negociações, rodadas de negociação, que às vezes você é meio cru, né? Você nunca sentou com um tubarão. Perfeito. Esses caras vão te ajudar muito nessa negociação. Entendi. Então é muito, muito válido. Nossa, e hoje em dia, isso é legal. Existem algumas aceleradoras mais genéricas, mas existem outras aceleradoras mais específicas. Então, elas focadas em logística, focadas em agro, focadas em saúde. Então, qual que é a vantagem disso? É que o corpo de mentores, eles são especialistas naquele segmento. Exatamente. Lembra aquela história da experiência? Uhum. Aquele cara vive e respira Só aquilo. todo dia. Então, ele vai te dar alguns insights que, com certeza, você não deve ter pensado. É engraçado isso, né? Porque assim, o especialista hoje que você fala é o cara que já viveu aquela vida, que passou todo aquele tempo naquele segmento. E você vê que hoje está muito aliançado, vamos dizer assim, a startup com o especialista, né? Que vai ajudar nessa jornada. E as aceleradoras têm ajudado essa questão da composição, a parte tributária, de marketing, né? Financeiro. Mas o que de fato a aceleradora espera? Que ela se torne um unicórnio, que agora tem um novo nome, agora não só unicórnio, tem outros nomes. De fato, que ela seja a startup. Como é que chega nesse ponto de ser a startup que seja diferente, aquela número 1, de fato, que atingiu o valuation que se esperava dela? Exatamente isso, é atingir o valuation e não ser necessariamente unicórnio. A gente tem criou-se um glamour por muito tempo de buscar unicórnios. Verdade. E aí, quando veio, infelizmente, a pandemia, muitos deles foram testados. Por quê? Porque, às vezes, você está naquele modelo de blitzscaling, né, que é queimar caixa, cash burn, queimar e crescer loucamente. Quando o dinheiro acaba, e aí, o que você faz? E aí? Entendeu? E aí Verdade. começa aquelas demissões em massa, Sim. que né, surgiram muito no mercado, de startups, algumas delas até começaram a entrar em recuperação judicial, né? Unicórnios, estamos falando de unicórnios, Uau, startups que valem mais de $1 bilhão de valuation. Então, por quê? Porque ela não se preocupou em fazer uma gestão adequada de caixa, ela ela só queria crescer, porque achava que o mundo nunca iria Dá um revés nela. ter uma situação dessa. Aliás, ninguém estava preparado.
Mas surgiram as startups camelo. Sim. Porque o unicórnio é um bicho imaginário, né? E o camelo, o que que ele faz, né? O camelo, ele bebe muita água, ele armazena muita água e ele consegue andar por longos trajetos no meio do deserto. E quando ele encontra um oásis, ele ainda tem pique para fazer uma corridinha para chegar na água. A startup camelo é exatamente isso. É quando a gente começa a falar muito de break-even, né? Sabe? De você ter o fluxo de caixa um pouco mais equilibrado e as contas começam a fechar no mês, né? E quando vem uma crise dessas, você tem caixa para suportar mais do que os outros. Perfeito. Né? E quando o mercado começa a voltar, e sempre volta, ele volta muito forte, porque fica uma demanda represada. E esse cara que suportou esse período, ele deslancha, porque os outros estão tentando se recuperar. Ele só pisa no acelerador. Então, a startup camelo, ela é isso, ela vai... O tempo que for a estrada no deserto que eu precisar andar, eu vou aguentar. Tem reserva dela ali, né? Tenho reserva. Então, esses conceitos são interessantes. Cara, nós vemos aqui que existem muitas startups sendo criadas e nascem muitas, infelizmente tem o Vale da Morte, que algumas ficam no meio do caminho. Natural, né? Porque é um processo. Mas hoje o Brasil, Johnson, tem um grupo muito grande de startups, né? Em várias aceleradoras. O que você acha, qual é o momento agora para essas startups? Nós estamos vendo um pós-pandemia que se nasceu muito startup de soluções magníficas. Então, nós vemos aí muita questão de transporte, de logística, questão de saúde, de alimentos, né? Você mais que ninguém sabe disso. Mas você percebe um nicho que ainda tem uma carência de se criar startup? E a segunda pergunta, é o momento de começar a criar startup mais ainda, porque nós estamos caminhando para o final de um ano e começar um novo ano que depois eleição de presidência. Como é que você acha que esse cenário vai contribuir? É bem interessante essa pergunta, Eurico, porque no fundo, enquanto tiver dor, enquanto existir algum problema, pode surgir uma startup. Boa. Tá? Então, não importa em que época, tem muita startup, mas ao mesmo tempo o mercado ele vai limando. Elas vão morrendo, porque elas não atingiram a dor ou o empreendedor não era bom. E normalmente a gente aposta muito no empreendedor quando a gente vai investir na startup. Então é o empreendedor que é o diferencial, né? Exato, porque ideias todo mundo tem. A diferença é quem que é bom para executar. A gente fala muito de alta performance, entendeu? Quem que é bom, né, para ter capacidade de executar, então, porque vai ter dia bom. Não adianta eu querer ter a ideia, tem que ser bom para executar. A gente fala, no momento que você tem uma ideia genial, 5 pessoas no mundo estão tendo exatamente a mesma ideia naquele instante. Agora, quem que vai realmente pôr em prática? Perfeito. Né? Então, por isso que enquanto tiver pessoas inovadoras, com coragem de fazer, se testarem e empreender, né? Porque é muito de perfil também. Tá? Existem pessoas que gostam do emprego tradicional e tá tudo bem. Claro. A gente precisa de todos os perfis. Mas existem pessoas que têm um perfil mais empreendedor, elas querem desbravar, né? E aí elas acabam indo para o mundo das startups, que é um pouco mais disruptivo, mais dinâmico. Tá? E agora, falando em termos de categorias, hoje já são abrangidas muitas categorias. Então, eu procuraria mesmo em cima de uma dor, de um problema que você enxergou, não importa qual seja. Tem muita startup de agro. Te garanto, cada dia eu vejo uma solução mais incrível que a outra. Verdade mesmo. Então, não se prenda a isso. Esse é o ponto principal. Né? E em relação ao mercado, por exemplo, brasileiro, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil a gente concentra mais de 70% das startups da América Latina. 70%? Então, e mais de 77%, para ser mais exato. E mais de 70% do investimento em startups é feito aqui. Nossa. Na América Latina, né? Então, aqui tem oportunidades. E Brasil, dor não falta. Sim, exatamente. Então, independe de eleição, isso daí não vai fazer diferença, porque aquela dor sempre existiu e entra governante ou sai governante, muitas delas permanecem. Enquanto não vier alguém criativo e provocador
para entrar e tentar resolver aquilo, ela vai continuar. Johnson Shen, um especialista em startups. A gente fica aqui, a gente vai falar muito para você, mas olha só, empreendedorismo é esse volume de informação que a gente está trazendo aqui. O Johnson, só para o pessoal saber quem é um pouco o Johnson, das histórias que você tem, que nós passamos algumas jornadas juntos. Conta um pouquinho da tua trajetória, até para que as pessoas possam saber. E além de tudo isso, assim, como é que você chegou onde você está hoje, porque é uma história de sucesso, para chegar onde você hoje, para ser um dos maiores avaliadores de startup, não posso dizer do Brasil, mas no mundo. Não, imagina. Obrigado, viu, pelas suas palavras, Eurico. A minha carreira foi sempre focada no mundo da consultoria. Então, e na área de tecnologia. Eu comecei a programar desde cedo, só para ter uma ideia, com acho que 12 anos. 12 anos eu estava dando aula numa... 12 anos? 12 anos, dando uma aula. Na época, vixe, era Basic, era Apple, não Basic, esse Mac, nada disso, era um outro tipo de computador. A gente dava DOS, né? DOS foi depois. Basicamente era Basic, algumas linguagens de banco de dados e tudo mais, numa escola de um coreano. Né? Nossa. Chamava Yoon Lee, lembro até hoje. E aí eu comecei lá porque eu não tinha dinheiro para ter acesso a computador. E era uma maneira de eu ter acesso. Então, praticamente eu nem recebia por isso, mas eu tinha a oportunidade de ter contato e aprender. Perfeito. Né? Aí depois eu fui seguindo uma carreira mais corporativa, né? Que é todo jovem, na época a gente começava a trabalhar cedo e eu não vejo problema nenhum nisso. Aí a gente começou a trabalhar eu comecei a trabalhar como office boy, né? E aí fui crescendo dentro de uma companhia, aí já era uma companhia japonesa, né? E aí eu trabalhei lá por 10 anos, eu sempre tive poucos carimbos na carteira, né? Trabalhei lá por 10 anos e eu saí, fui trabalhar um período na IBM, né? Tudo em programação, com tecnologia, né? Desenvolvimento de software. Depois eu fui para a Accenture, onde eu fiquei mais praticamente 10 anos também. Accenture, só para o pessoal saber. A Accenture é uma das maiores consultorias hoje do mundo, tá? É uma das que estão melhor posicionadas também nesse setor de transformação digital e tudo mais. Então, lá eu tive a oportunidade de viajar para vários países, conhecer outras pessoas e outras tecnologias e culturas. Isso foi abrindo a minha mente também, né? E aí, em um determinado momento, por questões pessoais, eu saí de lá, fui para uma outra consultoria menor e comecei porque eu precisava de tempo, né? Era uma questão familiar, aí eu precisava acompanhar mais. E aí eu um amigo meu me chamou, falou assim, cara, eu tive uma ideia genial, sempre assim. Sempre. Né? E é genial sempre. Sempre é genial. Aí ele me contou tal de um negócio extremamente disruptivo, que era a gente criar uma alternativa ao sem parar. Olha que maluquice. Que isso. Né? Então, aí começamos a sentar, pensar, e foi quando eu comecei a fazer a minha primeira startup. Legal. Isso com quantos anos? Isso eu já estava velho, já estava, sei lá, eu acho que faz o quê? Eu tinha 30 anos. Caramba, não tem tanto tempo. Né? Aí eu montei essa primeira startup, 32 anos, eu acho. Aí eu montei essa primeira startup junto com esse amigo meu. Que é os tags lá do similar ao separado. Exatamente, através de Bluetooth. Só que aí entra aquela história de disrupção enquanto o mercado ainda não está preparado. Exato. Porque eu usava Bluetooth e naquela época a mentalidade era, se eu deixar o Bluetooth ligado no celular, come bateria. É verdade. Aí as pessoas não deixavam ligado. E aí o trabalho, imagina o cara fosse chegar no sem parar e tem que parar. Acionar. Não é mais sem parar, né? Ele tem que ligar o Bluetooth, se conectar, não fazia sentido. Além disso, existiam algumas barreiras era um conglomerado, existia um grupo muito forte que dificultava a entrada e tudo mais. Aí a gente parou e falou assim, vamos para o mercado de alimentação. Usar o mesmo conceito, aí eu pivotei. Tá, olha só, eu senti na pele isso. Legal. Eu pivotei, fui para o mercado de alimentação usando esse mesmo conceito. Então seria um meio de pagamento que hoje, nossa, seria maravilhoso. Teria bombado na pandemia, porque eu só me aproximaria do restaurante, aí ele abriria o cardápio relacionado àquele restaurante, eu fazia os pedidos e ele já pegava. Isso, né, naquela época. Tudo através de aproximação. Aí eu me esbarrei num problema que era a integração com o meio de pagamento. Os PDVs. Naquele tempo, que hoje Naquela é bobagem. Exatamente. Naquela época, cada rede franquia, ela tinha um PDV diferente, um fornecedor diferente.
Para integrar nele, aí tinha algumas barreiras, às vezes o cara não queria, às vezes era pequeno demais, sou uma startup, eu nem existo, né? Então, começamos a apanhar Até o muito conceito de nisso. startup era novo também. É. Né? E aí, falei assim, putz, tá bom. Aí paramos, deixamos na geladeira isso. Só que eu continuei respirando e convivendo com startups. Eu fui convidado pelo Sebrae, vários programas de aceleração, incubação, para ajudar. E eu comecei a fazer mentorias. Perfeito. Fui gostando disso, fui vivendo isso. Ajudei um amigo meu, Reginaldo, que tem um programa de TV, Batalha das Startups. Eu ajudei no programa na fase de seleção da primeira temporada. Selecionar essas startups, avaliá-las e... toquei o programa de aceleração também, né? Então, junto com um outro consultor, né? E aí, quando terminou, o senso de dever cumprido foi quando, no Demo Day, no dia de encerramento, você vê as startups até chorando nos depoimentos. Legal, demais. Aí a gente sente que valeu a pena. Depois disso, acabei entrando, ajudando uma outra startup e hoje eu estou numa startup que investe em startups. Startup, que legal. Através de quê? De uma coisa bem disruptiva que é tokenização. Então ele capta dinheiro de investidores do mundo todo através de tokenização para investir em outras startups. E eu sou responsável hoje por desenvolver o sistema para fazer avaliação e votação da comunidade. Você é o CEO lá dentro. Isso. Né, que é o YouShark. E aí a gente está crescendo de uma maneira assustadora. Então o mercado de startup está aberto. Tá muito bom. E dinheiro está na mesa. Aqui até uma pergunta que você falou. O dinheiro está disponível, mas o dinheiro alto, mais ou menos. Por quê? Porque a questão de economia, taxa de juros alta, o que acontece? O pessoal, em vez de colocar num negócio que eu não sei se vai dar certo, deixa lá na renda fixa, lá no investimentinho que está pagando 13%, 14% ao ano. Já o investidor anjo, o dinheiro é menor, o risco dele é um pouco menor. E ele consegue se arriscar nesse negócio. Então, o capital de investimento anjo tem crescido muito. Grupos de investidores anjo. Então, às vezes, um sozinho não consegue entrar, mas cada um entrando com 50 mil, eu monto um grupinho e entro para aportar naquela startup. Isso tem surgido muito. Crowdfunding para investimento em startups. Então, esses conceitos de comunidade, de grupos, esse dinheiro está disponível. O dinheiro grande mesmo, dos dezenas de milhões, esse está um pouco mais difícil nessa fase. Entendi. Perfeito. Bom, pessoal, vocês viram que o Johnson é um especialista no assunto, conhece bem dessa situação de startup, além de ser um grande amigo. Johnson, eu quero deixar aberto para você aqui o canal, nosso programa, que vamos falar outra vez de startup, até porque nosso quadro é inovação em ação. Então, a ideia é que aquela pessoa que tem dificuldade, ou está aqui interessado, ou já está lá, elas conheçam esse conteúdo e possa tomar decisões e aí tomar o seu rumo. E aí você, com certeza, é o nosso especialista nesse assunto aqui. Te agradeço muito por estar conosco aqui. E vamos combinar para você voltar outras vezes para trazer outros insights muito mais importantes. Porque nós temos muito assunto para falar, né? Questão financeira, como adquirir dinheiro, como entrar com o investidor. Eu tenho que ser, um largo assunto para se falar aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado muito pelo seu bate-papo aqui. Olha, Eurico, eu já acompanho a sua jornada há muito tempo. Obrigado. Eu sei que você é um cara de conexões, que domina muito bem o network, na marra. Inclusive, eu falo para as pessoas que estão assistindo, vocês, independente que área você seja, você precisa desenvolver network. Nem que seja você como funcionário na empresa. Uma hora você vai querer mudar de emprego. Se você não tiver construído ou desenvolvido seu network, provavelmente alguém que estava com uma vaga legal não vai te encontrar. Tá? Da mesma forma que você monta um negócio, você também vai apanhar em buscar clientes. Porque o relacionamento, um indicando o outro, isso faz bem. Então, o Eurico é mestre nisso, né? Aprendo muito com ele. E estou sempre à disposição para a gente falar. Eu amo falar sobre esse assunto. E eu quero cada vez mais poder levar isso para as pessoas e elas terem um pouco mais de consciência que não é um mar de rosas. Existe gente que ganha dinheiro? Existe. Existe muita gente que está conseguindo viver do seu próprio sonho? Com certeza. Mas tem muita gente que quebrou também. Então você... Sabe essa história? A mensagem final é... Essa história de queima a ponte, sabe? Mergulha de cabeça. Peraí. Você tem reserva?
Porque a sua startup não vai te dar dinheiro no começo. Exatamente. E vai por um bom tempo. Entendeu? E talvez ela nunca dê dinheiro, porque talvez você descubra que a sua tese estava totalmente errada. Então, você precisa ter uma reserva para que, caso você perceba que tomou a decisão errada, você tenha fôlego para poder retomar e voltar para o mercado normal. E não tem problema nenhum nisso, tá? Perfeito. Mas não seja, sabe, não vai na onda de pessoas que às vezes dizem, não, queima a ponte, mergulha de cabeça. Peraí, entendeu? Não precisa ser assim. Você consegue ir construindo, validando part-time aos poucos, sabe? Pegando metade do seu período. Aí você quer história, né, meu? Quer desenvolver um plano B? Tem que ralar mais. Trabalhar à noite, trabalhar nos finais de semana. Mas não, sabe, não faz a mudança radical sem ter um pouco mais de certeza. É isso. Uau, gente, essa dica, você que está começando agora, empreendedores, né? O pequeno empreendedor, a startup, tudo é a mesma coisa. O que importa é quem está direcionando você. É isso, Johnson? Johnson, conte sempre com a gente. Vamos voltar outras vezes aqui e falar um pouco mais sobre esse assunto, porque nós vamos desenvolver um conteúdo muito voltado para esse tipo de empreendedor. E, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você volte mesmo para a gente poder falar de não só disso. Inclusive, você tem uma história de sucesso muito legal que a gente vai começar a preparar para falar isso mais lá para frente. Pessoal, um abraço e até o próximo bate-papo. Obrigado. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado da matéria, do bate-papo que nós tivemos aqui com os especialistas que esteve aqui. E espero que segunda-feira que vem você nos acompanhe. Temos muito mais matérias e informação para você. Um abraço e até lá.